Esse é aquele vídeo que muitas pessoas vão ficar zangadas comigo. Algumas podem até dizer que não havia necessidade de mostrar essas coisas. Mas pare comigo, você que tem um pouquinho de inteligência, né? Ou muita inteligência, e pensa. A gente vive, ou viveu, ou ainda vive o tempo inteiro cobrando da imprensa oficial de não falar as verdades sobre o Bolsonaro. Pelo contrário, eles falavam as inverdades, distorciam as coisas, infernizaram a vida do cara, inclusive chamaram o cara até de genocida. E a gente ficava com raiva, cobrava, vinha nas redes sociais reclamando, justamente por eles não falarem a verdade. Então agora eu vou explicar para vocês. Choveu esse final de semana um vídeo do Lula, e eu sempre falo aqui, gente, o mal por si só se destrói. A gente, para destruir esses comunistas aí, a gente não precisa ficar inventando nem falando mentiras. É só falar as verdades. E é o que eu canso de falar aqui. Mostrar vídeos antigos, desfazer as verdades, as inverdades que eles falam, mostrando a verdade para vocês. E é o que eu vou fazer também aqui nesse vídeo. Esse vídeo não é nenhuma apologia a Lula, muito pelo contrário. Mas eu preciso consertar o erro de, gente, deputados federal de direita, raiz, que defende Bolsonaro, compartilhando. Até minha esposa olhou e falou aqui, ó, o Lula, e já vou agora, eu vou revelar para você do que se trata. O Lula está dizendo que pobre não nasceu para estudar. Eu falei na hora para ela, olha, não compartilhe isso e nem curte não, porque isso aí é mentira. Pegaram a fala do cara, cortaram a parte que antecede essa fala e colocaram isso nas redes sociais e aí, ó, o pai dos pobres dizendo que pobre não nasceu para estudar. Eu acho isso uma coisa baixa, um golpe baixo. Repito, não há necessidade de fazer isso. E eu, como um bom servo de Deus que gosta de pregar a verdade, mais uma vez eu vou dizer, eu não sou santinho, posso errar sim, mas se eu errar, se eu ver que eu errei, eu vou lá e conserto. Venho aqui, peço desculpa, mas eu vivo em tempo, antes de eu fazer meus vídeos, eu vejo o que eu vou falar. Quando alguém manda alguma coisa para mim, ou eu vejo na internet, eu vou ver se aquilo é verdade. E o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Mais uma vez eu vou pedir para você parar um pouquinho e pensar. Olha, se até os anos 2000, 1998, 2000, a gente tinha pouquíssimas universidades. Aí você é obrigado a fazer propaganda pro cara. Tinha pouquíssimas universidades, porque no regime militar tinha pouquíssimas e eles davam muita ênfase a universidades particulares. Isso é um fato. É só você ir buscar. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui. E foi justamente no período, isso a gente, embora tenha sido proposital, com o propósito de trazer esses universidade para eles, que isso aí é um dos mandamentos do comunismo, traga para você as igrejas, traga para você os universitários. Então isso tudo foi um propósito. E a gente está vendo o que está acontecendo hoje. Ontem eu recebi um amigo da minha casa e ele estava falando, o cunhado dele, a irmã dele, todo mundo é Lula. O cara, sabe onde o cara trabalha? Na Petrobras. Eu conheço um monte de gente que são professores, parente da minha irmã da minha esposa. E eu conheço um monte de gente, cunhado, tudo que Lula... Sabe por quê? Sabe por quê? Cabecinha feita. Levou para ele as universidades, junto vai professor. Quem são essas pessoas que estão aqui, que eu vou mostrar o vídeo para você? Quem são essas pessoas aplaudindo o Lula? Eu já expliquei um monte de coisa para vocês, agora tem gente que não quer entender. Ontem o cara estava falando que ainda quer culpar o Bolsonaro, que o Bolsonaro teve... Eu concordo em algumas coisas, que algumas coisas que o Bolsonaro fez não deveria ter feito, falou alguma coisa que não precisaria, não deveria ter falado. Agora, culpar o cara de não ter feito mais pelo país, pelo amor de Deus, você poderia mudar esse quadro. Não poderia. O Bolsonaro ficou 4 anos sem ninguém no Senado, a palavra certa, sem força no Senado, e pior, que hoje inverteu, né? Tem um Lula no poder, mas em compensação, na Câmara dos Deputados nós temos muitos de direita, o que na época do Bolsonaro não tinha. Foi justamente em 2022, quando tiraram ele, foi que entrou mais deputados federais de direita, tá? Bom, dito isso, então pegaram essa fala do Lula. Se o cara foi o cara que colocou mais universidade no país, como é que esse cara hoje vai vir com um discurso, justamente no ano de eleição, dizendo que pobre
né, não nasceu para estudar. Aquilo me chamou a atenção. Quando eu olhei aquele vídeo assim, né, que todos eles repetem, só muda às vezes o título, bota aquele negócio em cima e embaixo, aquelas legendas, mas o trecho do vídeo é o mesmo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Não pode ser. Mas antes de continuar, eu preciso passar para vocês. Ontem teve uma manifestação pela liberdade lá em Brasília, sendo orquestrada, administrada ali pelo doutor Sebastião Coelho, embora não foi ele que fez essa chamada. Foi um parlamentar, que eu não lembro agora o nome, né? Vocês vão ver ele aí no vídeo. Vocês estão vendo, né? Então, ontem foi bastante gente, não foi aquele... Eu tenho saudade, né? Eu nunca fui em Brasília, mas eu tenho saudade quando lotava Brasília, mas é assim mesmo. Tá. Muita gente com medo, muita gente de certa forma até perdeu a fé, embora ainda seja Bolsonaro. Bolsonaro não, porque o Bolsonaro provavelmente não venha, mas o Flávio é de direita, é bolsonarista, vamos dizer assim. O Flávio Bolsonaro vem crescendo na pesquisa, que é uma coisa absurda você ainda dizer que o Lula está na frente por um pouquinho, ou que está empatado que seja. Gente, é um absurdo. Bom, então, gente, teve essa luta toda, né, que eles ainda estão em recesso, mas pela soltura do Bolsonaro, assim como todos os presos políticos do 8 de janeiro. Vocês viram aí? Então eu vou soltar um videozinho aqui rápido, tá, do doutor Sebastião Coelho falando, e já volto a gente soltar o vídeo do dito cujo. A prisão humanitária, primeiro o Bolsonaro não deveria estar preso nem condenado, mas já que ele está preso, inicialmente ele deveria estar preso na unidade do Exército Brasileiro, porque ele é oficial. Mas a covardia do general Tomás, covarde, não aceitou o Bolsonaro nas suas instalações. Ele agora está no presídio militar, da Polícia Militar do Distrito Federal. É o melhor? Não. Ele deve ir para casa por conta da sua saúde. Isso é normal. Qualquer juiz de vara de execução penal já teria colocado o Bolsonaro em casa. Então, esses esquerdistas mentirosos que ficam falando, olha, Bolsonaro está na Papuda. Bolsonaro não está na Papuda. Bolsonaro está no presídio da Polícia Militar do Distrito Federal, que por acaso é na entrada do complexo penitenciário da Papuda. Isso tem que ficar bem esclarecido para todos. Eu já expliquei isso para vocês, né? É um alojamento dos policiais que tiram serviço na Papuda. Esse alojamento é um espaço que está dentro do complexo ali da Papuda, mas não é um presídio em si, não faz parte. Enfim, eu já expliquei isso para vocês, mas os esquerdistas, infelizmente, né, está preso, foi condenado, o outro Rio lá disse que fez o que tinha que ser feito, enfim. Bom, gente, para não se alongar, vamos lá. Esse 1 minuto e 2 segundos é o vídeo, pelo menos o trecho, que antecede a parte que com certeza alguns de vocês já viram. Esse vídeo aqui mostra para você que cortaram o trecho e eu acho que isso não deve ser feito. Aí quando os caras falam que vão regular as redes sociais, porque a direita é fake news, e os fica um monte de parlamentar, e tá vendo aí, ó, tudo fake news. Vocês estão vendo aí prints de alguns que eu printei no Instagram, pessoas de direita compartilhando, pessoas que se dizem inteligentes, até coronel. Gente, pelo amor de Deus, vejam, nem tudo é festa. Nem tudo é festa. Vejam, analisem, sejam inteligentes, vocês são inteligentes. Peraí, não, esse cara não deve ter falado isso, não. Eu não vou compartilhar uma coisa que eu estou em dúvida. Primeiro eu vou checar, eu tenho que checar. Enfim, esse aqui é o vídeo. Vamos lá. Então, eu estou falando dessas coisas, gente, porque nós precisamos aprender a valorizar as coisas que nós fazemos no Brasil. Nós precisamos valorizar, porque esse país nunca foi cuidado decentemente. Eu digo sempre, é importante vocês decorarem. A primeira universidade feita nesse país foi em 1920. O Brasil foi descoberto em 1500. A República Dominicana foi descoberta em 1498 pelo Colombo. 32 anos depois do Colombo chegar lá, a República Dominicana já tinha universidade. E aqui demorou 420 anos para fazer a primeira universidade. Por que será que acontecia isso? É porque pobre não precisa estudar, porra. Vocês nasceram só para trabalhar. Observe uma palavra que ele fala,
Olha, eu defendendo o Lula, pelo amor de Deus, observe uma palavra que esse cara fala aqui, que já me dá náusea só na voz dele, que já muda tudo. Ele fala, por quê? Ele fala no passado. Ele fala, por que será que acontecia isso? Observe que é no passado. Justamente quando ele entrou, já com o propósito, como eu falei, que é um dos mandamentos do comunismo, né? Você trazer para você todas as universidades, como a igreja, mas hoje a igreja, graças a Deus, pelo menos em sua maioria católica e evangélica, acordou. A evangélica nem tanto, mas a católica já apoiou muito esse cara. Inclusive tem muitos que apoiam, como eu já falei aqui. Eu tenho parentes que apoiam esse cara, mas enfim, mas não precisa você vir aqui, eu sou católico. Eu sei, gente. Mas que tem, assim como tem evangélicos, tá? Bom, assim como tem espíritas, né? Um bandista candomblessista que não apoia ele. E esse cara é macumbeiro, mas não apoiam ele. Então, tá entendendo? Mas eu digo assim, em sua maioria, a maioria dos umbandistas candomblecistas apoia ele. Isso é fato, tá? Vocês estão entendendo agora da onde surgiu? Ele tá falando que por que demorou tanto. Aí ele foi infeliz em falar, não soube fazer o pronunciamento correto, que é muito normal vindo do Lula, né? Mas essa aqui é a realidade. Ele estava falando do passado, né? Que ele estava querendo dizer porque na cabeça dos outros, sem ser a deles, né? O pobre não precisa estudar. Ele quis dizer isso, mas ele não soube se explicar. Aí falou, mas dá pra gente perceber que ele está falando que os militares, ou os de direita, enfim, né, os conservadores, ou capitalista, como eles sempre falam, né, que eles são socialistas, né, que ele também vive o capitalismo, ele quis dizer isso. Bom, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês, fazer essa correção. Infelizmente, eu fui obrigado, porque eu não gosto de ver, inclusive muitos que me seguem podem até ter compartilhado. Gente, nós estamos vivendo uma guerra. A gente não pode dar mole para essa turma. Aí chega um cara desse aí, um parlamentar desse aí, ó, Moraes, mais uma fake news, ó. Parlamentar X, Y, tudo do PL, tudo da direita, compartilharam. Bota no inquérito da fake news, pronto, mais um problema para resolver. Ah, mas o inquérito da fake news é uma inconstitucional, isso e aquilo. Mas quem tá mandando é os caras, irmão. Você não tem que bater na ponta da faca enquanto não resolver esse problema, que vai ser em 2026, botando mais senadores, a gente dá o primeiro impeachment. O primeiro que cair lá no Supremo, vocês vão ver como a coisa vai se alinhar. Já viu aquele que, inclusive, tem muita gente aí, né? Dizendo, o outro tava batendo palma pro outro que disse que não tem mais jeito. Não, o Brasil não tem mais jeito, se eu pudesse eu ir embora do Brasil. Vai, ué. Meu irmão, você vir aqui reclamar não é a solução. O Brasil tem jeito? Tem jeito, já se foi falado. Outra coisa, não abra a boca para falar coisas negativas. Não abra a boca para falar coisas negativas. Não fique acusando o cara, porque se você está acusando o cara, já mostra que você está totalmente desalinhado, totalmente desinformado. O Bolsonaro ficou 4 anos no poder, não tinha um Congresso que aprovava as coisas que ele queria, não tinha um Senado, Congresso que eu digo no caso é Câmara e Senado, não tinha um Supremo Tribunal que tudo que ele fazia ia contra, que não é o papel do Supremo, mas até isso infernizava. Ele tinha a imprensa contra o cara. Quem não lembra da pandemia? Gente, vamos trabalhar, deixa essa turma trabalhar, vão com cuidado, mas vão, se é jovem. E a turma dizendo, não, fica em casa. Como vai ficar em casa se o cara tem família para alimentar? O cara paga 150 de luz, paga mais 100 de internet, paga isso, paga aquilo, paga água. 600 reais que o governo deu para ajudar aí a pagar, e a comida. E o gás. Então o cara tinha que trabalhar, o pipoqueiro tinha que trabalhar, o engraxado tinha que trabalhar, a faxineira tinha que trabalhar. Então, você vir acusar o cara é você ser muito infame, é você muito ser cruel, é você muito injusto. Repito, vou terminar o vídeo, mas eu repito, tinha sim algumas coisas que o Bolsonaro fez que não deveria fazer, no meu entendimento, algumas coisas que ele poderia fazer, mas não fez, né? Até questão política ali, não, se eu fizer isso os caras vão me derrubar ali. Tem, eu concordo. Agora, você num contexto geral, fazer um comentário, você vê que é revolta do sujeito. Eu sei que tem muita gente que votou no Bolsonaro hoje, tem revolta. Até porque ele não saiu das 4 linhas. Ora, o cara nas 4 linhas tá lutando para sair da cadeia, imagina se esse cara tivesse saído das 4 linhas. Pois é, primeiro, sair das 4 linhas, o que seria? Botar o exército na rua? Tá, mas para o exército ir pra rua tem que ter o comando. Cadê o comando? O comando disse que não vai, e aí como é que faz? Quem vai preso é você, que mandou.
E pelas 4 linhas, que é o que ele queria, GLO, 142, tem que passar pela Câmara e pelo Senado. É aí que está a questão que a gente diz que ele é inocente. Tudo certinho. E os caras estão dizendo que ele tentou dar o golpe, imagina que se fosse pelos trâmites fora, com a parte da Polícia Federal contra ele, o próprio Exército, uma boa parte contra ele, ele ia preso. Aí sim ele ia preso com justificativa. Então, meu irmão, pega a visão, aprenda, estude, pega o teu ódio, joga, sabe, toma um banho de água fria para baixar a tua pressão, porque falar é fácil, meu amigo. Eu quero ver você estar na pele da pessoa lá. Vou ficar por aqui. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.